mais uma palavra de Deus para abençoar a sua casa, a sua família. O título da nossa mensagem é O que encontro em casa? Na terça-feira nós falamos aqui sobre o amor que serve, a importância da gente demonstrar amor, não só com palavras, não só com presentes, mas servindo, ajudando o outro. Hoje eu quero te levar a pensar num outro aspecto da vida conjugal, num outro aspecto da vida familiar. Na casa há sempre aqueles que saem para fazer algum serviço, para trabalhar, e há aqueles que ficam em casa. Há uma expectativa no coração dos que estão em casa para o retorno daqueles que saíram. Assim como há uma expectativa no coração daqueles que saíram para voltar. Às vezes o meu ânimo, na espera do que vem, depende daquilo que eu sei que eu vou encontrar quando essa pessoa voltar para casa. Mas a expectativa também daquele que volta para casa depende também daquilo que ele sabe que vai encontrar quando chegar em casa, como ele é recepcionado. E eu quero trazer para nós aqui uma passagem bíblica que vai me permitir estar conversando sobre isso com vocês. Abra sua Bíblia comigo, porque eu espero estar trazendo um ensinamento e não uma pregação, né? Então, abra comigo a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 6. Aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 6, nós vamos encontrar aquela passagem quando Davi resolve ir buscar a arca do Senhor para trazê-la para Jerusalém. Ele sente o desejo de trazê-la, porque a arca era onde estavam os querubins, a tampa dela era o propiciatório, os querubins, onde a glória de Deus se manifestava. E Davi desejou trazer isso para Israel. Numa primeira tentativa ele não deu conta, houve uma morte lá e ele resolveu largar ela na casa de Obed-edom. Depois nós vamos ver que Davi fica sabendo que Deus estava abençoando tremendamente a casa de Obed-edom por causa da presença da arca. E ele resolve mais uma vez ir buscar a arca para trazê-la para Israel, para Jerusalém, para a cidade de Davi, para que a bênção do Senhor estivesse ali, através da cidade principal, onde o reino estava, e dali irradiar para toda a nação. Então, Davi vai buscar a arca com todos aqueles que o acompanhavam, uma multidão. E a Bíblia vai nos dizer aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 6, que quando Davi chega com a arca em Israel, lá em Jerusalém, há uma grande festa. Ele e todo o povo começa a se alegrar, andar pelas ruas de Israel, cantando e adorando a Deus, oferecendo sacrifícios. Aqui diz que quando Davi introduziu a arca do Senhor, quando colocou ela dentro da tenda que ele havia construído para colocar a arca, ele ofereceu ofertas pacíficas, holocaustos na presença do Senhor. E acabando de oferecer os holocaustos e as ofertas, a Bíblia vai nos dizer aqui no versículo 19 o seguinte, e eu vou ler com vocês o versículo 19 e o 20, onde vou me basear para ministrar esta palavra para vocês. Acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um deu um bolo, um pão, um pedaço de carne e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo para a sua casa. O povo voltou para suas casas de mão cheia, de coração alegre e levando a bênção de Deus ministrada pelo rei. E versículo 20. E voltando Davi para abençoar a sua casa, vou repetir. E voltando Davi para abençoar a sua casa, a casa dele, de Davi. Mical,
a filha de Saul, que era esposa de Davi, Mical, a esposa de Davi, saiu a encontrar-se com ele e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas, dos seus servos, sem pejo se descobre qualquer dos vadios. Como qualquer dos vadios? Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que a seu pai e toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o seu povo, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. E ainda mais do que isso, me embelecerei e me humilharei aos meus olhos e aos das servas de quem tu falastes, porque delas serei honrado. Muito bem, é uma história que nos dá algumas lições. A Bíblia vai nos dizer claramente que Davi fez algo que alegrou o coração de Deus, algo que mostrou a sua devoção a Deus. Mas eu quero me prender aqui, não é nesse fato. Eu quero me prender no fato de que Davi estava vivendo um momento de grande euforia. O homem, o marido, o esposo, o pai de família, ele estava vivendo um momento de uma grande realização. Ele estava se sentindo tremendamente feliz naquele momento. E ele realiza algo que para ele era tremendamente importante. E abençoa o povo se alegra com ele. Ele vive um momento muito especial no seu trabalho, no seu reinado. E nessa alegria, se sentindo um homem feliz, um homem abençoado, um homem realizado, Davi se sentindo a presença de Deus na vida dele, sentindo que estava apto para abençoar. Ele havia abençoado todo o povo, havia despedido o povo com as mãos cheias. Ele não só ministrou a bênção espiritual na vida do povo, como deu provisão para eles voltar para casa. E eles voltaram para casa de mãos cheias. Davi estava muito feliz, realizou todo o seu dever para com o povo e para com Deus. Agora ele volta para casa. E o sentimento do coração dele era de abençoar a sua família, fazer pela sua família aquilo que ele havia feito pelo povo. Ele estava sentindo que era um momento muito propício para abençoar, para ser canal de bênção para a sua casa. E ele volta para casa. Só que a Bíblia vai nos dizer que quando ele chega em casa, e aqui é o cerne da nossa palavra hoje, quando ele chega em casa, a sua esposa sai ao seu encontro. E ela não sai para alegrar com ele. Ela não sai para falar palavras de estímulo e de admiração. Mas ela sai para criticá-lo, para condená-lo, para expressar toda a sua repugnância pelo que ele tinha feito, mostrando que não havia sintonia entre os dois, mostrando que havia uma visão de vida e de propósitos muito diferente entre eles. A Bíblia vai nos dizer que ela joga no rosto dele, vou usar uma palavra difícil, ela vomita na cara dele toda a sua raiva, toda a sua ira, todo o seu desprezo por tudo aquilo que ele havia feito. Ela mostra revolta, ela mostra amargura, ela não foi capaz de ver a importância do que o marido fizera. Ela preocupou-se muito mais com aquilo que ela valorizava e não olhou para aquilo que ele valorizava. Ela não soube valorizar algo que era tão importante para ele. Se não era para ela, era para ele. Ela não soube ver como ele voltava para o lar, como ele estava feliz. Ela não deixou que ele expressasse. Muito antes disso, ela chegou lá e com a sua fala, com a sua atitude, ela o impediu de abençoar a família.
A Bíblia é clara, diz que ele voltou para abençoar a sua casa. Mas a recepção que ele teve o impediu de fazer isso. Ela estava muito mais preocupada com a posição dele de rei do que com o papel dele de marido abençoador. Ela estava muito mais preocupada com a aparência dele pelas ruas de Jerusalém, com as vestes que ele estava vestido, com as atitudes dele ao adorar a Deus, do que com a bênção que ele vinha trazer para o seu lar. Ela estava cheia de ira, ela estava cheia de orgulho, de prepotência. Ela era a rainha e achava que ele deveria se comportar não como um homem de Deus, mas como um rei. E ali, com o seu ódio, com a sua ira, com o seu ciúme, ela mata a alegria dele. Ela impede ele de ser um canal de bênção em casa naquele momento. Ela o humilhou, ela foi crítica, foi ferina nas suas palavras, ela o diminuiu. Ao invés de abençoar, ela despertou nele um sentimento de ira também. Davi não foi capaz de se controlar diante da ira da mulher. Mesmo tendo vivendo aquela experiência tão linda com Deus pelas ruas de Jerusalém, mesmo tendo sido o abençoador de toda a nação, diante da atitude da esposa, ele não deu conta de se controlar. E ao invés de abençoar, ele foi ferindo também. O que eu quero trazer aqui nesta manhã? Que as nossas atitudes, às vezes, vai determinar a atitude do outro. Davi voltou para casa para abençoar, mas foi muito mal recebido. Há muitos esposos voltando para o lar, sabendo que não vai ter um abraço na chegada, sabendo que não vai ter uma palavra de carinho, sabendo que vai às vezes ter reclamações, críticas, injúrias, palavras ofensivas quando ele adentrar a porta para dentro. Mas existe o contrário também. Quantas esposas, quantos filhos gostaria que prolongasse muito o horário da volta do pai, do marido para casa, porque ele chega em casa trazendo rancor, trazendo amargura, com sentimento de que não está bom, que ele está sendo vítima da situação, só reclamando. Meu Deus, pastora Neuza, não faz uma coisa dessa, eu estou tendo a honra de ter a minha bispa me ouvindo. Isso é muito para mim. Que Deus abençoe muito a senhora, obrigada pelo carinho, viu? Então, Davi, ele chega em casa querendo abençoar, mas foi mal recebido. A nossa atitude, o pastor Ataú gosta muito de contar uma ilustração na igreja, de uma mulher que reclamou que o marido sempre chegava em casa de cara ruim, que ele nunca abraçava quando chegava em casa, que ele nunca vinha com carinho, que ele era muito mais atencioso com a cachorrinha do que com ela, que com a cachorrinha ele abraçava, ele brincava, ele sorria com a cachorrinha, mas com ela e os filhos não. Aí o pastor chamou um homem e perguntou por que ele fazia daquele jeito. Aí ele disse: ah, pastor, quando eu vou chegando em casa, de longe a minha cachorrinha ouve o barulho do carro e ela já vem para o portão e fica ali no portão, olhando de um lado para o outro, esperando eu chegar. Quando eu abro o portão e entro, ela vai pulando para dentro do carro, ela faz festa comigo, ela lambe meus pés, ela pula no meu colo, ela nem deixa eu descer do carro direito. Quando eu desço, ela vem para cima de mim, aí, conforme eu for recebido, eu vou trabalhando, eu vou agindo. A minha esposa não, ela não me recebe, ela não tem uma palavra de carinho, ela está desarrumada, desarranjada e já vem reclamando disso e daquilo. Eu dou atenção para a minha cachorrinha porque a minha cachorrinha dá atenção para mim. É uma ilustração para todos nós. Como temos recebido nosso marido e nossos filhos em casa?
Nós demonstramos alegria com a volta deles, apesar dos problemas que às vezes temos em casa. Nós preparamos para recebê-los, fazemos festa com a sua chegada, dizemos para ele: querido, que bom você voltou. Você sabia, minha amada irmã, que tem mulher que espera a noite inteira e o marido não volta? Que tem filhos que esperam a noite inteira e o pai não volta? Vai voltar na madrugada. Quando volta? O seu está voltando. Receba ele com carinho, receba ele com amor. Davi queria abençoar, mas foi mal recebido. E a Bíblia vai nos dizer que, em consequência disso, Mical ficou estéril. Deus não agradou da atitude dela como mulher. E às vezes a nossa atitude nos faz estéreis dentro de casa. Somos mulheres que não produzimos alegria no lar, mulheres que não produzimos um ambiente acolhedor, mulher que não produzimos amor, aceitação, hospitalidade, não produzimos palavra de incentivo, de cura para filhos, para marido. Como tenho preparado a minha casa e a mim mesma para receber o meu esposo e os meus filhos quando eles retornam? Será que eu tiro tempo? Tenho 36 anos de casada, mas isso não é motivo para eu relaxar o meu casamento. Será que eu tiro tempo para preparar o meu lar? Ele está voltando depois de um dia cansativo de trabalho. Basta as enjoeiras, basta as agressões, as dificuldades que ele encontrou no trabalho, que ele encontrou na vida e fora. Ele tem que voltar para o lar sabendo que lá é um lugar de aconchego, é um lugar de abençoar e de ser abençoado. Davi voltou para abençoar, mas não teve espaço para isso. Não teve espaço para ser abençoado. Como eu tenho preparado? Faço um lanche para o meu marido, deixo ele saber que ele foi esperado, que ele foi amado, parabenizo ele por aquele dia de trabalho cansativo, mas que a nossa família vai valorizar o trabalho dele, a dedicação dele. Como tem recebido todos os dias o meu esposo em casa? Essa é a meditação que eu quero deixar para você hoje. Mas eu quero dizer para você também, para encerrar. E você, marido? E você, pai? Qual é o sentimento que tem levado você de volta para casa? Com que sentimento você tem voltado para sua casa? Você tem ido como Davi com o propósito de abençoar, com o propósito de acolher, de abraçar, com o propósito de dar, de oferecer? Davi foi para abençoar. Você tem ido para sua casa com a mesma graça de Deus que Davi foi, cheio de alegria, porque estava voltando para casa para abençoar. O dia foi cansativo, mas havia uma família esperando. Tem desejado voltar para sua casa como Davi desejou? Realiza todo o trabalho, mas eu não quero passar num boteco, eu não quero ficar em algum lugar conversando com amigos, eu quero voltar para casa. Tem uma esposa, tem filhos, tem um lar te esperando, tem até a cachorrinha esperando, tem um lar aconchegante te esperando. Que esta seja a nossa meditação hoje. Como tenho recebido os que voltam depois do trabalho para minha casa? E como tenho voltado para casa? O que eu tenho oferecido ao voltar para casa? Que Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo fale melhor no coração. Meu tempo acabou. Um beijo para vocês. Amém. Obrigada, Bispa Neuza. Foi uma honra.